esperar a tecnologia ali. Eu não sou muito fã de PowerPoint. Ah, apareceu. Eu não sou muito fã desses negócios, não. Eu sou mais arcaico, sabe? Mas a Amanda já é mais tecnológica. Falou assim, não, Abner, põe lá para os irmãos acompanharem, para eles não ficar perdidos, é importante. E eu ainda vou travar uma luta com esse negocinho aqui, mas vai dar certo. Primeiramente, bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um. Realmente é um prazer enorme ter a oportunidade de conversar com a igreja um pouco mais sobre a palavra de Deus nessa manhã. Realmente eu fiquei muito feliz quando o Rômulo me mandou um WhatsApp perguntando se eu poderia conversar com a igreja hoje sobre um tema que encaixou perfeitamente com a minha vida, com a vida da Amanda e com alguns períodos que nós passamos há um tempo e que agora nós estamos atravessando, mas realmente que Deus tem estado conosco o tempo todo. E quando eu vi o tema, eu perguntei a ele, não podia ter sido melhor. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Abner Baltazar, eu tenho 27 anos, eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, para mim ela é. E eu tenho o filho mais lindo do mundo, também para mim ele é. Né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de nascer no berço cristão, desde pequeno. Sou filho do Baltazar, que está aqui presente, da Ieda. Meu pai tem servido já há alguns anos como presbítero lá na congregação do Alipe de Melo, a qual nós fazíamos parte, mas de um tempo para cá nós sentimos que Deus tinha um propósito para a gente em outro lugar, talvez para a gente crescer um pouco mais, e decidimos congregar com a igreja aqui no centro, e agradecemos muito. Eu e a Amanda e o Abner Miguel agradecemos muito a acolhida que os irmãos têm nos dado, realmente o amor que nós temos sentido por essa congregação conosco. Nós ficamos muito felizes de ter sido tão bem recebido no seio da igreja que congrega aqui no centro. Realmente para nós tem sido um prazer. E indo direto ao tema, nosso tema de hoje é o prazer nas coisas de Deus, interesse e ânimo. Isso, como eu disse, para nós encaixou como uma luva, porque mesmo com dificuldade, mesmo com tribulação, graças a Deus eu e a Amanda somos muito agitados, muito alegres, assim, para cima. A gente passa luta, a gente passa dificuldade, como todo mundo. Eu acredito que não é privilégio só nosso passar dificuldade, eu acho que os irmãos também, amém? Eu acho que os irmãos também passam por lutas e passam por dificuldades. Só que mesmo assim, nós tentamos levar a nossa vida com alegria, nós tentamos levar a nossa vida com espontaneidade, sabe? E nós, graças a Deus, temos uma coisa em comum, que é o interesse pelas coisas. Nós somos animados. Lá em casa, eu fico rindo que eu toda a vida fui meio agitado, meio acelerado. Eu sou mais ou menos ligado no 220. A Amanda é 380 e o Abner Miguel acho que é uns 440. Não, sério, porque eu achei que ele ia vir mais tranquilo. Alguém vai ter que ser tranquilo nessa casa. Mas Deus mandou alguém ainda mais agitado para nós. E é bom que aí a nossa família continua nesse perfil, graças a Deus. E então, o tema que foi proposto é sobre o interesse nas coisas de Deus. E aí eu busquei pegar o significado dessas três palavras, e se a gente for ver literalmente o significado delas, encaixa direitinho com o que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. O primeiro aí é o prazer, sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade, do exercício harmonioso das atividades vitais. Alegria, contentamento, júbilo e satisfação. Vamos guardar esse conceito aí. O segundo, que é o interesse. O que é importante, útil ou vantajoso, estado de espírito que se tem para com aquilo que se acha digno de atenção. Vocês estão conseguindo linkar com a nossa vida cristã? Até agora, os dois significados que nós conseguimos perceber liga diretamente ao que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia cristão. Nós precisamos ter interesse, julgar as coisas de Deus importante e ter ânimo para essas coisas. E o último, que é a palavra ânimo, significa determinação diante do perigo ou do sofrimento. Coragem, decisão, valor e força. Isso é o que o cristão precisa diariamente para poder combater o bom combate, não é verdade? Nós realmente precisamos de coragem, nós precisamos todos os dias tomar a decisão de continuar com Cristo. Realmente é uma decisão pessoal e é uma decisão muito séria que nós temos que tomar no nosso dia a dia. Nós precisamos dar valor às coisas de Deus.
A igreja aqui, eu vejo que tem crescido, eu vejo que os irmãos trabalham, que os irmãos se esforçam, e realmente os irmãos dão devido valor às coisas de Deus. E é isso que Deus espera de nós. E a força, porque realmente não tem sido fácil a caminhada com Deus. Eu queria perguntar aqui, quem tem menos de 3 anos de conversão? Tem alguém? Se tiver, pode levantar a mão, beleza. Tem um ali, né? Menos de 3 anos. Beleza. Quem tem menos de 10 anos de conversão? Já começou a aumentar. Menos de 20? Eu também levanta a mão nessa. Menos de 30 anos? Estou esperando o Zé de Almeida levantar a mão. Menos de 40 anos? Amém. Graças a Deus. Tem sido fácil, pastor, a caminhada com Deus? Tem sido molezinha? Mas e a luta diária? Pesada, não é? Mas com Deus, a vitória é certa. Amém? Pastor Edson, tem sido muito fácil, tranquilo, mas com Deus tem dado certo. E eu acredito que todos os irmãos comungam disso, que realmente não é fácil. Mas pegando um dos significados dessa palavra de ânimo, o último lá, força, é através da força que nós vamos conseguir caminhar com Jesus. Mas essa força não vai sair de mim, não, porque o meu homem natural é fraco. Essa força, ela vem do Senhor. Quem renova nossas forças, quem nos dá o ânimo a cada dia, é somente o Senhor. E é através dele que a gente vai conseguir caminhar. E falando em caminhada, eu precisava de emagrecer, sabe? Eu estava pesando um pouquinho a mais. E aí eu fui no médico e tal, me passou um regime, um negócio difícil. Mas eu falei, vou encarar, porque eu tenho que... Gosto de bola, toda a vida corri, vou fazer isso aí. E aí eu comecei. E eu vou falar com a igreja que não é fácil. Quando você está mais pesadinho, tranquilo, costuma chegar em casa, comer uma pizza, ver filme que eu gosto e tal, você sair dessa zona de conforto, calçar um tênis e um short e caminhar, correr, é de amargar. Mas precisava ser feito. Mas Deus, ele usa tudo ao nosso favor, sabe? E quando o Rômulo me falou da mensagem, nas minhas caminhadas, eu comecei a pensar o que porventura me atrapalha. O que pode me atrapalhar, o que me causa desânimo nas coisas de Deus? E o primeiro ponto que eu pensei foi a tribulação. A própria palavra tribulação já é um termo pesado, um termo que nos causa um certo pavor, sabe? Tribular, uma coisa difícil, uma luta. E se a gente deixar que a tribulação vá tomando conta da nossa vida, aos poucos as coisas de Deus vão ficando de lado, vão perdendo o interesse, nós vamos perdendo o ânimo na caminhada com Deus, porque infelizmente, como seres humanos falhos, nós temos a tendência até mesmo de achar que Deus se esqueceu de nós. E na verdade não é isso não, porque a própria palavra de Deus fala que quem decide seguir a Jesus pode preparar o corpo que vai vir tribulação. Só que logo depois vem um consolo, porque Deus vai estar conosco o tempo todo. E Deus nunca desampara os seus no meio de uma tempestade, amém? Então realmente você pode ter certeza que se a tribulação vier, porque pelo menos lá para mim, lá na nossa família, a tribulação chega. Se não chega para os irmãos, glória a Deus, mas para nós chega. E nós temos tentado fazer isso, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, é lembrar que nós temos um Deus do nosso lado e esse Deus não vai te desamparar no meio da tempestade. E você pode ter certeza. E a palavra dele, lá em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4, confirma isso. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E é verdade, viu, irmão? Porque às vezes você não está acostumado a passar por determinado tipo de coisa, determinado tipo de situação. Só que quando vem a tribulação e você se depara com isso, você vai ter que se virar para conseguir resolver aquilo. E aí isso aí acaba te dando uma experiência para que posteriormente, quando algum irmão passar por aquilo que você passou, você vai ter como ajudá-lo nessa tribulação. E isso é tudo providência de Deus. Mas você só vai conseguir vencer se você não desistir da caminhada com Deus. Porque se você realmente entregar os pontos, é isso que o inimigo quer. Ele realmente quer te tragar e o diabo não está preocupado com quem está lá já. Porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz dele, né? Jaz do maligno. O diabo está preocupado com a gente.
A intenção dele é derrubar cada um de nós. E quando vier a tribulação, se nós entendermos que as coisas de Deus não estão sendo tão necessárias assim na nossa vida, pode ter certeza que é isso que Satanás quer. Ele quer te derrubar. Mas dentro da palavra de Deus, a gente consegue encontrar conforto, consolo e ânimo para conseguirmos vencer a tribulação. Então não desiste não, viu? Você não é o único que está passando por sofrimento, você não é o único que está passando por problema financeiro, talvez problema familiar, pressão no emprego. Não esquenta a cabeça não, porque todo mundo passa. Se você for dividir sua experiência com alguém, talvez o seu problema vai ficar minúsculo, perto do problema de outra pessoa. E é aí que está o ponto-chave. Você não deve desistir. Não entrega o ponto achando que tudo já acabou, que não tem solução. Porque Deus sempre tem uma solução para nós. O próximo ponto... Essas caminhadas estão dando uma secura na boca. O próximo ponto é sobre o cansaço físico. E eu, particularmente, fui vítima disso nos últimos 3 anos e pouco, porque, para quem não sabe, eu tenho muito orgulho de ser da Polícia Militar. Sou 3º sargento da polícia e, graças a Deus, gosto do que eu faço, herdei a profissão, embora meu pai queria que eu fosse bombeiro, mas eu acho que a polícia eu me dei melhor lá dentro. E gosto muito mesmo da polícia. Então, eu entrei em 2014 na Polícia Militar no curso de formação de soldados. E aí, passei lá 14 meses. Eu sei que tem militares aqui na congregação. E quem já passou por um curso de formação militar, não desvalorizando nunca as outras profissões, mas a nossa atividade ela é peculiar. Então, quem teve a oportunidade de passar pelos nossos cursos de formação, sabe como que a banda toca lá no intramuros, como a gente diz, lá no ambiente da caserna, né, no quartel. Então, 2014 eu fiz o curso de soldado, 2015 eu acho que agora eu vou acomodar, vou ficar tranquilo. Só que aí meu pai, eu tenho que agradecer muito a Deus, a Amanda, minha esposa e meu pai, pelo incentivo que eles me deram, porque quando eu acabei o curso, eu falei, eu não quero nem saber de academia. Aí meu pai e a Amanda, negativo. Meu pai que ficou sabendo da inscrição do curso de formação de sargento, do CFS, eu falei, não pai, vou voltar para a academia de novo, mas eu não aguento não, tal. Não, você vai, porque eu fiz isso, seu tio fez isso, seu outro tio fez isso, que lá em casa todo mundo veste farda. Então, você vai fazer isso, você vai lá. E a Amanda, não, você vai. Aí os dois iam comigo para correr, ficava marcando o tempo e tal, e Deus abençoou. Eu saí da academia em 2014, dezembro, como soldado. Quando foi novembro de 2015, eu estava voltando para lá para fazer o CFS, que é o curso de formação de sargento. Então, o cansaço físico montou nas minhas costas de uma tal maneira que eu chegava em casa da academia, para subir as escadas no meu prédio, eu reclamava todo dia de ter comprado um 3º andar. Eu queria morar no térreo, porque dá vontade de já chegar e cair onde você está e ficar por ali até na outra manhã, para você acordar 5, 4 da manhã. Às vezes nem volta para casa, faz a sentinela no quartel, no outro dia aula de novo, só vai embora para casa 24 horas depois. E esse ritmo aí, 3 anos, né? Então, o cansaço físico foi tomando conta, foi me derrubando. E aí eu fiquei lembrando que houve algumas ocasiões, nos domingos, que eu não estava escalado, que eu estava em casa, que aí a gente colocava o relógio para despertar mais ou menos 8 horas, 10 para as 8 e tal, para levantar, tomar um café e ir para a igreja, né? Aí o relógio despertava, aí eu abri o olho assim, quietinho, a Amanda estava dormindo igual um anjo. Eu ia lá, desligava o soneca do celular, e falava assim, mais 5 minutinhos, daqui a pouco ele me chama. Aí quando for ver, esses 5 minutos já passou 10, já passou 15, já passou 20, passou meia hora. E aí que era o domingo de manhã, ou a terça-feira na reunião na casa dos irmãos, ou no sábado na reunião dos jovens, ou numa reunião de casais, ou no encontro que a igreja proporcionar, um acampamento, qualquer coisa. Se você for permitindo que esse cansaço físico vá tomando conta da sua vida, aos poucos você vai abrindo mão das coisas de Deus, aos poucos a sua cama vai ficar mais importante, o seu cobertor vai ficar mais importante, e Deus, a comunhão com os irmãos, a alegria de desfrutar da palavra de Deus junto com a igreja, vai ficando para segundo plano. Não vou falar que a gente não fica cansado, porque é mentira, a gente cansa mesmo. Nós somos seres humanos, somos de carne e osso. Sexta-feira, eu me arrisquei aí a pé. Eu vim para o centro resolver uns negócios aqui na Justiça do Consumidor, aqui na Curitiba, e eu não tenho, igual eu falei, eu sou ligado 220, eu não tenho paciência. Se eu ficar 5 minutos esperando um ônibus, aquilo para mim acabou. E eu não gosto de vir de carro no centro, porque os irmãos sabem essa luta aqui é para estacionamento e tal. Então eu falei, mano, eu vou sozinho, vou de ônibus. Aí beleza, fui. Só que aí
acabei de resolver meu negócio lá, quando eu saí na porta, meu ônibus passou. E eu moro lá no Serrano, não sei se os irmãos conhecem, a região do Alípio de Melo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora a pé. E rachei a pé e fui a pé. Deu 1h40 até lá em casa na sexta-feira. Eu cheguei lá que eu achei que minhas pernas iam cair. Mas para mim foi bom. Cansei demais. Até a noite, devo mais uma vez desculpa ao Alexandre e a Ana Luísa, que nós tínhamos combinado de sair e tal, mas eu cheguei em casa, o bebê não estava muito bem, a Amanda também estava bem cansada por causa do cuidado com o bebê, a gente acabou não podendo ir. Foi bom porque eu cheguei, deitei com as pernas para cima e fiquei até no sábado. Cansei. Mas isso é normal. O cansaço físico é normal. Mas se a gente ficar deixando as coisas físicas tomarem lugar das coisas de Deus, aos poucos nós vamos abrindo mão. Hoje eu estou com sono. Hoje eu não vou domingo de manhã não, porque eu cheguei tarde ontem de uma festa de casamento, ou uma festa de aniversário, sei lá. Aí domingo que vem eu vou, ou então eu vou à noite, lá no culto do Alípio de Melo, eu sei que lá começa à noite, só que o cara mora lá na Cidade Nova, e o Alípio de Melo é lá do outro lado. Ele vai ter coragem de sair de casa para poder ir lá no culto mesmo, no domingo à noite? Só se for para queimar minha língua, porque acho que eu não faria isso. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque essas coisas vão nos minando. Essas coisas vão tirando aos poucos o nosso interesse, o nosso ânimo, a nossa coragem pelas coisas de Deus. Eu lembro que, quando eu ainda morava lá em casa, lá com meus pais, meu quarto não tinha cortina, porque eu sempre fui meio avacalhado. E às vezes eu esquecia a chave e tal, eu entrava pela casa da minha avó, e quando não tinha ninguém lá em casa, eu pulava a janela do meu quarto para poder entrar dentro de casa. Aí se tivesse aquela persiana, certamente sempre vivia arrebentada. Como tudo meu sempre foi arrebentado, eu nunca fui muito certinho, não. Aí, eu lembro que no domingo de manhã, o sol entrava arrebentando a minha janela, né? Aí quando eu vi aquele solão, principalmente assim, nessa época de verão, o Brian muitas vezes vivenciou isso, viu, Edson? E eu vi aquele sol assim, eu pensava assim, nossa, que beleza. Quer dizer, eu gosto muito de filme, gosto muito de leitura, toco violão e tal. Então, às vezes, eu esquecia da vida, ficava no sábado em casa lendo ou assistindo filme, que eu assustava era 3, 4 horas da manhã e ia dormir. Aí, no domingo cedo, eu ficava assim, nossa, aquele sol forte. Eu falei, não, beleza, já deve ser umas 10 horas da manhã. Eu acho que meu pai e minha mãe me esqueceram aqui e foram embora. Beleza, eu vou poder dormir. Aí eu virava pro lado, aí, campeão, 8h10, nós vamos subir 15 para as 9, tá? Pode preparar que nós já estamos indo. Aí eu, meu Deus do céu, eles não me esqueceram aqui. Mas graças a Deus que eles não me esqueceram, porque isso foi me ajudando a desenvolver essa disciplina consciente, de saber que mesmo eu estou cansado, foram por escolhas que eu fiz. E Deus não tem nada com isso. E eu preciso colocar as coisas dele em primeiro lugar. E novamente a palavra de Deus, ela nos conforta, quando fala lá em Isaías 40, no versículo 29 e no versículo 31. No versículo 29 fala assim, dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm vigor. E no 31, mas os que esperam no Senhor renovam as forças e subirão com asas como águias. E eu creio nisso literalmente, igreja, de verdade. Eu sei que o cansaço vem, às vezes o desânimo também vem. Isso aí é normal, sabe? Você se sentir desmotivado, você se sentir cansado, é normal. Mas a partir do momento que a gente espera no Senhor verdadeiramente, Ele vai renovar nossas forças. E é Ele quem vai nos dar o vigor para que possamos lutar, batalhar na caminhada com Ele. E eu acredito que vale a pena. De verdade, eu acredito que vale a pena. O terceiro passo, e eu acho que esse também é importante, eu caminhando lá, lá a gente mora perto da Avenida Atlântida, na região do Alípio de Melo e tal. Então lá tem um pedaço que o bairro é melhor um pouco, que é o Castelo, que é o próprio Alípio de Melo, né, Gladys? O Castelo, que é bom. Mas se a gente for na avenida, até próximo da Toca da Raposa, a gente passa por um lugar que antes era um aglomerado, agora popularizou, mas ainda continua com os resquícios de tráfego, com uma certa... mais pessoas que ficam ali. E eu observando aquilo ali, eu comecei a fazer a analogia de que muitas das vezes o que nos desanima também, o que tira o nosso prazer pelas coisas de Deus, são as más companhias. Embora às vezes isso possa parecer muito assunto para jovem, falar assim, cuidado com o colega de faculdade, e eu já conversei com vocês aí, né, turma? Acho que vocês lembram, que a gente bateu um papo sobre droga, sobre a influência da droga na nossa vida, a má influência, né, na verdade, e realmente isso é real. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. E a partir do momento que você se deixa influenciar pela companhia errada, por aquilo que o Satanás te coloca como mais interessante
do que estar na presença do Senhor, seu caminho começa a desviar daquilo que Deus tem planejado para você. Na faculdade, vamos ali tomar uma cerveja, vamos para uma festa, não sei o quê. Ah, não, bicho, vamos fumar aqui, isso aqui não tem nada a ver, não, tranquilo. Não vai no culto hoje, não, nós temos uma chopada aí, não sei aonde. Domingo que vem, a igreja tem todo dia mesmo, domingo que vem você vai, esquenta a cabeça, que senão acontece direto, porque eu passei por isso na escola, quando eu estava na faculdade fazendo fisioterapia, passei por isso lá, dentro do quartel, passei por isso muitas vezes dentro do quartel. Pessoas que, pelo fato de eles não enxergarem interesse e nem vantagem de estar no caminho de Deus, querem te desvirtuar disso. Só que isso, meus irmãos, não aplica só aos jovens, aplica a todos nós. Eu conheço N casos de pessoas que se deixaram levar por influência de colega de trabalho, ou até mesmo as pessoas que estão um pouco mais velhas, que resolvem retornar para os estudos, e começa a ficar iludido com aquele mundo ali, que na verdade é um mundo fantasioso. E professor de faculdade, reservadas a algumas pessoas, claro, mas em grande parte os professores, eles parece que têm a missão principal de te desvirtuar do caminho de Deus. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de estar lá dentro, mesmo que eu não formei, mas eu fiquei 2 anos dentro de uma faculdade lá, e assim, as coisas que eu ouvia o tempo todo iam de contra o que eu ouvi desde pequeno. E se eu for deixar isso me influenciar, eu vou desanimar com a caminhada de Deus. Porque eu vou ver, talvez, de acordo com a holística deles, que estar aqui no domingo é perda de tempo, de que talvez na quarta-feira à noite, que vai ter uma reunião familiar, e onde eu vou aproveitar para crescer espiritualmente, para poder ter comunhão com meus irmãos. Eu podia estar lá no Mineirão, torcendo para o Cruzeiro, vendo o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, podia fazer isso. Só que o Cruzeiro, eu sou cruzeirense, eu acredito que a maioria, né, Alexandre, é cruzeirense aqui. Mas esquecendo o negócio de time, estão falando que não ali atrás, mas esquecendo essa coisa de time, o Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro, de Atlético, de qualquer coisa, eles estão independentes disso. Estão lá ganhando seus rios de dinheiro, estão lá com a sua vida. Não sei se são realmente convertidos ou não, não me interessa. O que interessa é que eu preciso primar pelas coisas de Deus. A quarta-feira, quando a gente congregava no Alípio de Melo, é o dia ainda que os irmãos reúnem nas casas, nos grupos. Acredito que é a terça-feira e sexta, né, que varia. E eu sei que de 15 em 15 dias é a reunião dos jovens. Pode ter jogo, pode ter filme, pode ter estreia no cinema, pode ter o que for. Dá preferência para a coisa de Deus. Pode ter certeza que você não vai sair perdendo. Porque o jogo, você assistir ou não vai mudar o placar. Vai te fazer ficar ansioso, porque eu sofro demais com o futebol. Eu assisto, eu fico com o coração disparando, a Amanda fica assim, você é bobo e tal. Eu realmente... Então, não vai fazer o Cruzeiro ganhar ou o Cruzeiro perder se você largar a mão de assistir o jogo na quarta-feira, ou na terça, ou qualquer dia, e ir para a casa de Deus, e ter contato com seus irmãos, e conseguir expor suas dificuldades. E, voltando aqui para as más companhias, realmente, toma cuidado, igreja, toma cuidado. Não acha que nós somos superiores a tudo e a todos, porque a hora que a gente menos assusta, o inimigo ele arma uma cilada, talvez daquele lugar que a gente menos espera, onde a gente menos imagina, o inimigo vai criar aquela ciladinha que você vai cair. Mas como é que eu caí nisso? Mas porque você não vigiou em todos os aspectos da sua vida. Talvez você achou que era superior diante do álcool, ou você pensou que era superior diante do adultério, ou você pensou que era superior diante da mentira, diante do furto, de passar alguém, sócio de empresa, sei lá, para trás. Eu, como policial militar, de chegar em uma ocorrência e pegar alguma coisa lá que eu vejo que é de valor, mas que não me pertence, e não relatar aquilo no boletim de ocorrência e levar aquilo para minha casa achando que aquilo é meu. Toma cuidado. É nas pequenas coisas, às vezes são nas pequenas coisas, que nós vamos ser derrubados. Então, fica vigilante, fica atento para que nós não possamos cair nessas ciladas do inimigo. O próximo passo que eu acho que também nos desanima é colocar... É verdade? É verdade. O Otávio está confirmando, graças a Deus, está confirmando o que eu estou falando. Colocar a culpa nos irmãos. E isso é um negócio pesado. Porque, às vezes, o seu desânimo já está vindo com tudo o que a gente leu até agora. Por causa de tribulação, por causa de má companhia e tal, e por aí. Isso foram o que eu enxerguei, foi o que eu enxerguei. E eu sei que se eu for conversar com meus irmãos aqui, os mais experientes, talvez, todo mundo, vocês também vão saber ressaltar outras coisas que nos fazem desanimar.
Mas aí, diante de tudo isso que nós temos, que nós vimos, que causa desânimo, as pessoas têm a tendência de culpar a igreja, de colocar nos irmãos a culpa pelo seu desânimo, pelo seu fracasso espiritual. Eu fui na igreja domingo, mas ninguém me cumprimentou, eu fui lá, ninguém nem me viu, saí, não vou voltar ali mais não. Não senti bem, é verdade, não me senti bem ali, quero voltar naquela igreja mais não. Mas se você vem e fica lá no cantinho, escondidinho ali, aí acaba o culto, não, você não volta, gente, tranquilo. Mas você fica ali escondidinho, e acaba o culto, você já vai embora rapidão, não dá um bom dia, não dá. Como que o Lucas ou a Ana que estão sentados aqui à frente vão te enxergar lá atrás? E a culpa não é deles, não, ué. Se você veio, ficou lá quietinho na sua, acabou o culto, você sumiu, você esperou dar o horário de começar o culto, nem na escola dominical você não veio, para não correr o risco de ninguém te ver. Aí depois que você desanima, você vai pôr a culpa no irmão? Vai falar para ele, vai falar que você está indo embora da igreja porque o irmão não te cumprimentou, mas o irmão não tem culpa, ele não tem olho atrás. Você precisa estar presente, a pessoa precisa te ver. Agora, se ela passar por você e não te der um bom dia, o que eu acredito que deve ser feito é você chegar na pessoa, meu irmão, bom dia, tem alguma coisa acontecendo? Se não tem, resolve esse negócio em paz, mas não deixe isso brotar no seu coração, não. Isso é um câncer, isso é uma coisa que corrói a alma, e isso nos desanima, nos tira a alegria, nos tira o prazer das coisas de Deus. Não deixa, não. Outro ponto, ninguém me ligou. Beleza, passei a semana e ninguém me ligou. Mas por que você também não pegou e não ligou para alguém? Eu tenho certeza que, além dos irmãos da igreja, seu WhatsApp cortou na alta a semana toda. É grupo, não sei o quê. Quando você fica com o seu Wi-Fi desligado, você liga, meu telefone falta pouco pegar fogo. Chega lá, não sei quantas mensagens de grupo, e você responde um, responde outro. Aí você fica naquela, ninguém da igreja me ligou, o pessoal não lembrou de mim, mas você respondeu seu colega de trabalho, você respondeu no grupo da família, você respondeu lá não sei quem, amigo de bola, turma de bola e tudo. Mas por que você não pegou lá na sua lista o contato de algum irmão? Vou ver como é que foi a semana do irmão. Que às vezes você só está usando isso como desculpa. Ninguém me ligou, então domingo que vem eu não vou. Mas a sua vida foi tranquila. Mas às vezes o seu irmão, que talvez você está cobrando que não te ligou, passou por uma tribulação tão grande, um problema tão grande, e em vez de você assumir também a responsabilidade de ir atrás de alguém, você só vai cobrar. E é aí que está o problema. Você começa a atribuir a culpa do seu desânimo em quem não tem nada a ver com isso. E você não assume a responsabilidade de realmente investir e vestir a camisa do cristianismo. Faz falta. Realmente é gostoso quando a gente recebe a ligação de alguém. Mas da mesma forma que a gente gosta, a outra pessoa também vai gostar. Então você pensa nisso. O que eu gosto de fazer, a outra pessoa também gosta. Então não deixa essas coisas tomar conta, não. Outra coisa assim, eu queria ir durante a semana na reunião, na casa de não sei quem aí, queria ir e tal, mas ninguém me falou o horário e tal. Mas eu acho que aqui fala, né? Se você vem, se você está presente, pega esse papelzinho, você vai conseguir saber tudo que a igreja está fazendo. Então isso não é desculpa. Para lá na terça-feira, ou sei lá qual dia, que a igreja decidir, isso não é desculpa para você não ir às reuniões, não estar presente na vida da igreja. Então cuidado com colocar a culpa nos irmãos ou a culpa na igreja. Eu só queria contar aqui sucintamente que algum tempo atrás, pouco tempo atrás, nós passamos por uma dificuldade muito grande, eu e a Amanda. E foi pela misericórdia de Deus que nós conseguimos caminhar, que nós conseguimos continuar. Chegou um ponto de eu me deparar assim no escuro e pensar, eu estou com meu filho no colo, estou com a minha esposa do lado e eu não sei para onde eu vou. E eu vou falar para a igreja que não foi fácil passar por isso. Até hoje eu estou sentindo o reflexo disso, até hoje essas coisas às vezes me incomodam muito, realmente de não querer nem saber de igreja, não querer saber de irmão da igreja, e essa tendência maliciosa de colocar a culpa na igreja. Eu passei por isso, e eu falo com os irmãos que não é gostoso, que não é bom, que não é proveitoso. Ao ponto de... E eu tenho que agradecer muito a Deus, meu pai, a Amanda, o Tiago, filho do Nilton, que eu considero como meu irmão mais velho, que me ajudou, o Felipe e a Fernanda, que sempre mandaram mensagens, lembraram de nós, porque não é fácil passar por essa tribulação, passar por esse vale, sabe? Você se pega assim pensando,
por que aonde que está, qual que é o sentido disso? E, ao mesmo tempo, você lembrar que desde pequeno você escuta a palavra de Deus. Desde pequeno você ouve as coisas de Deus. Ou desde a época que você converteu. Só que aí, passar por esse desânimo é ruim demais. E, meus irmãos, para recuperar, a luta ainda é maior, sabe? Porque tudo é motivo para querer te desanimar. Tudo é motivo para querer te enfraquecer. Porque o irmão não te ligou. Na época a gente ainda congregava lá na Lipe de Melo. Meu nome continuava entrando na escala para ministro de louvor. Ou seja, os irmãos não tinham esquecido de mim. Se eles realmente tivessem esquecido, eles tinham tirado meu nome de lá. E me ligavam. Vinícius, você vai fazer o louvor hoje? Não, hoje não posso não. Até o ponto que eu pedi, me tira do louvor. E por aí já foi quase um ano da ausência do Ministério de Louvor. Mas porque eu tive a tendência horrível de querer culpar os irmãos. Então o que eu estou falando não é da boca para fora, não. Eu vivi essa experiência. E eu peço aos meus irmãos, busquem a Deus para que vocês não vivam isso. É muito ruim. Até você conseguir reerguer, até você conseguir se reconstruir, porque eu, como servo de Deus, agora pai de família, eu tenho uma casa para conduzir. E foi isso que me fez abrir os olhos. Eu preciso que o Abner Miguel siga os passos de Jesus. Mas ele vai seguir os passos de Jesus se eu e a Amanda estivermos aos pés da cruz. Então, eu peço aos irmãos, lutem contra isso. Isso é uma tendência natural, mas luta contra culpar a igreja. Pelo contrário, nós vamos ver agora que Deus deixou para nós muitas coisas que servem de motivação e servem de prazer para que a gente possa estar aos pés da cruz. E uma delas, coincidentemente, eu ouvi o Otávio hoje falar pela manhã lá na aula dos homens, que basta a gente lembrar de tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Nós podemos dizer um amém forte que nós somos abençoados? Glória a Deus. Eu sei que todos aqui hoje tiveram como tomar um café da manhã, vieram ou de ônibus ou de carro, tão bem vestido, tomou banho. Quando foi embora agora, vai almoçar, vai passar uma tarde tranquila. Isso é providência de Deus. Eu não estou falando que é ter carro zero, que é morar em mansão, eu não estou falando isso não. Até porque, graças a Deus, nós não pregamos esse tipo de coisa aqui. Realmente, prosperidade não é uma coisa que entra no nosso vocabulário. Mas Deus te abençoa. E Deus faz coisas maravilhosas na sua vida, pode ter certeza. O fato de quem tem filho olhar e ver aquela criança perfeita, caminhando com você lado a lado, isso é obra de Deus, isso é bênção de Deus. Quem ainda não tem filho e é casado, olha para a esposa, mesmo com a dificuldade, a esposa olha para o marido, mas vê que aquilo é instituição de Deus, aquilo é bênção de Deus. Com dificuldade, com luta, mas é Deus quem proporciona. Então, quando a gente começar a vir o desânimo, quando a gente começar a vir aquela morosidade, isso é uma linguagem militar, moroso, o cara tá mole, tá devagar. Quando você começar a sentir isso para as coisas de Deus, olha ao seu redor e vê tudo que Deus fez por você. Vê tudo que você tem e vê se não tem motivo para louvar, engrandecer e ser louco com esse Deus. Porque Ele é perfeito, Deus é maravilhoso. E o que Ele faz por nós, é só Ele que tem condições de fazer, mais ninguém. E tudo... Eu sei que tem um cântico, né? Com essa música aí, com essa letra aí. Tudo tem mais prazer onde o Senhor está. E é verdade. Chama o Senhor para a sua vida, de verdade. Quando você está no carro, eu aprendi isso, acho que a Glaucia vai lembrar, lá no Instituto, nós tivemos a oportunidade de fazer, eu tive a oportunidade junto com a Glaucia de fazer o Instituto Charles Ruffman, lá no Eldorado, isso aí em 2011. E era o Giovanni Vantuil, que era o professor lá. E ele falou um negócio uma vez que eu nunca mais esqueci, e eu ainda faço isso de vez em quando. Parece bobagem, mas para mim funciona. Quando a gente entra no carro, eu trabalho em Ribeirão das Neves. Então eu viajo todo dia, vou e volto e tal. Então dá tempo de eu falar com Deus, dá tempo de eu chorar, dá tempo de eu rir, ver a estrada, mais ou menos um chãozinho bom até lá. E o Giovanni ensinou a fazer assim, ó. É claro que nós não vamos tentar materializar a figura de Deus, nada disso. Mas quando você entrar no seu carro, senta lá, olha para o banco do carona, Deus, senta aqui comigo, o senhor vai estar aqui comigo, eu queria conversar com o senhor. Passa até o cinto de segurança para ir certinho. E vai conversando com Deus. Chama Deus para a sua vida, faz essa experiência, convoca Deus para tudo. Convoca Deus lá na sua dificuldade, quando você estiver naquele vale, aquele momento terrível. Lembra do Senhor lá. E você pode ter certeza que a mão dele vai estar estendida para você lá. Ou quando você também estiver num momento de alegria, felicidade com seu filho, passei na faculdade, consegui um novo emprego, comprei uma casa e por aí vai. Lembra de Deus ali também. Não esquece de Deus dessa hora, não. Traz o Senhor para tudo
que inclui o seu contexto de vida, porque tudo tem mais prazer onde o Senhor está. Amém? Não esquece disso, igreja, não esquece. O outro ponto que me dá muito ânimo em servir a Deus, me dá prazer em servir a Deus, é saber que Deus deixou a igreja dele para nós. É uma bênção poder desfrutar da companhia dos meus irmãos. É uma bênção poder saber que se eu tiver algum problema, eu vou poder buscar no Alexandre, no Lucas, no Gladstone, no Maurício e por aí vai. No meu pai, coitado, que segura minhas ondas direto. Porque a igreja, é na igreja que a gente encontra isso. Ontem à noite nós estávamos ensaiando aqui e ao mesmo tempo estava acontecendo o chá de bebê do cunhado da Heloísa, lá na congregação do Alípio de Melo. E os irmãos estiveram lá, tiveram presentes. No chá de bebê meu e da Amanda, do neném, parecia até um culto de tanta gente que foi. Nós temos fralda lá em casa até. Então, até sem saber o que faço com aquele tanto de fralda, começando a distribuir fralda, porque a igreja nos abençoou. E a gente só encontra isso no meio do povo de Deus. E isso, para mim, é motivo suficiente para me manter sempre animado, me manter encorajado e sentir prazer em estar na presença de Deus, porque é só no meio do povo de Deus que a gente encontra isso. Lá fora, acho que os meninos, na hora que foram embora, viram. Estava acontecendo um auê aí, não sei o que era, não. Sei que na hora que eu saí ali de carro, tinha gente com a cara pintada de bruxo, bebendo, uma confusão danada aqui fora. Aí eu fiquei olhando assim, falei, gente, que negócio vazio, né? Amanhã de manhã, se Deus permitir, nós vamos estar com os irmãos, vão rir, vão comentar alguma coisa, vão ficar alegres, vão embora. Um talvez chame o outro para almoçar em casa e tudo. E esse povo aqui, coitados, acabar essa confusão, vai todo mundo embora passando mal, bêbado, desorientado. Amanhã não vai nem lembrar o que fez. E na igreja é diferente. Na igreja, quando a gente vai lá para o acampamento, a gente passa, no caso do Injoque, né? Passamos 4 dias lá, que recarrega nossas baterias para encarar o mundo aqui fora. Porque realmente a nossa luta diária é pesada. Quando a gente vai para o Enob, as irmãs vão para o Enfec, elas voltam com um ânimo novo. Porque Deus deixou a igreja dele para poder nos apoiar. A Amanda fez uma fórmula, eu gostei daquilo ali. Ela bolou aquele negócio, eu gostei demais. Fala assim, ó, o melhor remédio contra o desânimo, falta de prazer ou interesse para com as coisas de Deus é estar no meio da igreja. Porque aqui você vai encontrar ânimo também. Aqui você vai ter um irmão que vai bater no seu ombro. Bora lá, cara. Desanima não, deixa a bola cair não. Vambora. Vambora que a caminhada é difícil, mas nós vamos chegar. E aí, ó, ela fez até uma fórmula ali. 3 As mais 3 Cs é igual à igreja. Os 3 As. Na igreja a gente encontra abraço, não é verdade? Na igreja a gente encontra alegria, a gente encontra apoio. Na igreja a gente encontra conselho, encontramos consolo e também correção. E pode ter certeza que a correção dos irmãos, se os irmãos vierem nos corrigir, é com o intuito de melhorar. Pode ter certeza. É diferente do seu chefe lá do trabalho ou do colega seu de serviço, que se vier te corrigir é para te dar uma lenhada e te deixar para baixo. Uma crítica negativa. Mas no meio do povo de Deus, a correção que vem dos irmãos, que são usados por Deus, é para te melhorar. É para fazer que você cresça e que você desenvolva o seu melhor para Deus. E dentro dessa questão da igreja, eu até fiquei rindo com a Amanda, porque às vezes a gente passa uma semana pesada, né? Passa uma semana difícil, de luta, de batalha e tal. E talvez naquela semana você só recebeu crítica negativa, só ouviu coisa assim que te desagradasse, coisa chata, e a sua semana carregada, pesada. Aí eu comentei com a Amanda que eu lembro muito do Anderson, Decinho, que está sentado ali, que quando a gente chega e ele está ali na porta, bom dia, lindo, que Deus te abençoe. Aquilo ali ganha seu dia. Às vezes a sua semana foi uma semana terrível, e aí você escuta um irmão vir espontâneo e falar, sou lindo, bom dia, você só foi chamar de feia a semana toda. Aí alguém vai lá, que às vezes é isso mesmo. Aí o Anderson vai lá, com todo carinho, com toda simpatia e com verdade. Bom dia, lindo, como é que foi sua semana? E se você parar para contar para o Anderson a sua semana, ele vai te ouvir, porque o que ele te perguntou, mas foi de verdade. E como o Anderson, Deus te abençoe, viu, Anderson? Estou usando seu exemplo porque é positivo. Mas como o Anderson, nós temos N irmãos assim, aliás, a maioria, todos nós. Então, a igreja é isso, gente. A igreja é essa oportunidade que nós temos de expor, talvez, aquilo que nós estamos passando, aquela dificuldade. Algumas semanas eu fui no velório da mãe da Selma e da Cecília, da tia Selma e da tia Cecília, para quem foi aluno dela.
E a Dona Maria, ela, graças a Deus, ela era convertida. Então, a nossa esperança e aquilo que nós cremos é que ela já está num lugar melhor do que a gente. Realmente ela está com Deus, foi descansar. E quando nós chegamos, eu cheguei lá no velório, eu tinha falado com a Amanda que eu ia ficar 20 minutos só. Eu fiquei 2h10 mais ou menos. Porque lá, quando a gente chegou, estava só a Selma, Cecílio e assim, a maioria era o parente. Eu já tinha visto lá meu pai, tinha visto o Edson lá e alguns outros irmãos, mas ainda a maioria era só parentes. Então eu estava bem triste e tal. Mas com o passar das horas ali, a igreja foi enchendo, foi chegando irmão, e elas foram abraçando um falava uma palavra de conforto, tal. Por fim das contas, quando eu fui embora, as duas já estavam com um semblante muito tranquilo, muito sereno. Algumas pessoas estavam comentando até coisas, estavam rindo de algumas coisas, claro que não faltando com respeito pelo momento da dor, mas isso nos mostra que no seio da igreja, até no momento de dor, as coisas ficam mais leves, porque os irmãos sempre estão dispostos a estar conosco para nos consolar, para nos encorajar, para nos animar. E a gente não pode abrir mão disso. Realmente a gente não pode abrir mão disso. Eu fiquei pensando que se naquele momento lá não tivesse a presença da igreja, como seria triste aquele velório. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade, mas eu já tive, de ir em velório de gente não cristão. O ano de 2015, eu fui um papa defunto, eu fui em um monte de enterro aí, de colega, de polícia, um monte de gente. E toda vez que eu chegava lá, respeitando, claro, a crença das pessoas, a gente não pode infringir a consciência de ninguém, mas eu fiquei observando a frieza daquele povo. Aí veio um padre lá, num desses que mais me marcou, veio um padre, rezou lá em cima do corpo e tal. E as pessoas que estavam vivas mesmo, precisando de apoio, precisando de conforto, tudo boiando, voando, e o corpo lá, sendo benzido e tal. Eu fiquei pensando, gente, aqui já acabou, a matéria é triste, a gente quer despedir, mas e quem fica? E na igreja a gente encontra isso. Então, meu irmão, quando você estiver desanimado, quando você estiver a cabeça para baixo, estiver assim, realmente com vontade de chutar o balde, largar para lá, jogar a toalha, lembra que no meio do povo de Deus você encontra força. Lembra que no meio do povo de Deus você encontra auxílio, você encontra abrigo, você encontra consolo. E é isso que Deus tem para nós, é a igreja dele. E por fim, para mim também como um dos melhores remédios contra o desânimo, procure envolver nas atividades da igreja. Fica anônimo, não. Não deixe as coisas de Deus passarem assim na sua vida batido, não. Não seja frequentador, seja membro da igreja. Participa da vida da igreja. Se você for bom no louvor, canta. Se você for bom para fazer a ceia, dirige a ceia. Se você for bom para passar a bandeja, passa a bandeja. Se você for bom para fazer faxina, faz a faxina e por aí vai. Mas vive a vida da igreja, sabe? Procura estar presente no meio dos irmãos. Procura ter contato. Deixe que os irmãos te conheçam. Cria esse vínculo de intimidade com os irmãos, porque a partir daí, quando vier, porventura, algum desânimo, alguma vontade de cair, você já vai ser conhecido pelos irmãos e eles vão perceber que você não está bem. Eles vão ter condições de ir atrás de você e de mim antes que seja tarde. Só que se a gente só for frequentador, aquele que fica quietinho lá no canto, acabou o culto, a gente vai embora, como que você vai querer que o Alexandre me conheça dessa maneira? Não vai ter jeito, ué. Eu vou cumprimentar ele, Alexandre, bom dia, beleza, bom dia, tá. Ele sempre vai me ver com essa cara, bom dia, bom dia. Ele não vai saber quando eu vou estar bem ou quando eu vou estar mal. Então deixa, irmão, deixa mesmo as pessoas te conhecerem, participa da vida da igreja, porque isso é motivador. Você está envolvido no trabalho, nossa, que legal, está chegando o dia do almoço aqui na congregação, o que é que eu vou fazer? E você vai estar com os irmãos, você vai sair para fazer uma compra, você vai vir para fazer uma faxina, você vai vir para, não sei, mas você vai estar envolvido ali e isso vai te motivar. E na hora que você vê que o seu trabalho está dando fruto, te motiva ainda mais. Aí no próximo trabalho você já vai querer assumir uma outra responsabilidade e talvez vai trazer alguém com você. E isso vai te motivar ainda mais. Então você precisa participar da vida da igreja para que o desânimo não monte em você sozinho, para que a falta de interesse pelas coisas de Deus não te ataque sozinho. Participe da vida de Deus, participe da vida da igreja, deixe a igreja te conhecer, realmente permita ser conhecido, permita criar o grau de intimidade com a igreja. E a partir daí, quando a gente está resplandecendo esse ânimo, exalando essa alegria de servir a Deus, além do povo de Deus, outras pessoas também começam a perceber que nós somos diferentes, não é verdade? Antes, nessa questão de fazer as coisas bem feitas, eu só queria agradecer muito o nosso irmão que fica no estacionamento. Eu sempre comento com a Amanda que quando a gente chega, o irmão ele faz com muita excelência a organização dos carros, de forma...
5 carros a mais. Tá vendo? Porque ele faz com excelência. Porque eu sei que ele chega primeiro, chega cedo, já deve se programar mentalmente e a família dele o acompanha. Então a gente vê que realmente é uma família imbuída nas coisas de Deus. Que Deus te abençoe, viu, irmão? Você e seus filhos, Deus abençoe a esposa, a família. E a gente precisa realmente se espelhar nesses irmãos que trabalham para a glória de Deus e trabalham com ânimo, com energia, com disposição. E é isso que nós precisamos ter. E nesse contexto, a partir do momento que a gente está exalando essa energia, essa coragem, as outras pessoas lá de fora vão começar a perceber que nós somos diferentes. Tem alguma coisa diferente naquele pessoal ali. E a palavra de Deus nos fala que nós somos luz do mundo e sal da terra, certo? Tem essa passagem na Bíblia? Beleza. Então vamos tirar essa parte aqui do sal, vamos concentrar nela. O sal tem várias funções. Conserva os alimentos, talvez até como antisséptico, não sei. Mas se você come uma comida carregada de sal, automaticamente vai te dar o quê? Isso aí, vai te dar sede. E se nós somos comparados ao sal da terra, uma das nossas funções é provocar sede nas pessoas. Só que a gente só consegue provocar a sede nas pessoas a partir do momento que nós vivemos essa alegria de servir a Deus. E a partir do momento que a gente provocar aquela sede insaciável nas pessoas aí de fora, nós vamos ter condições de apresentar para elas a água da vida. A água que vai secar a sede dela, vai saciar e ela nunca mais terá sede de novo. E essa água da vida nós conhecemos que é Jesus. Então, meus irmãos, não desanime. A gente está terminando. Não desanima. Lembra sempre que servir a Deus é sempre o melhor. Tudo tem mais prazer aonde o Senhor está. Se você está passando por dificuldade, eu gosto muito de uma frase que aquele que fala é o primeiro que ouve. E tudo isso aqui eu tirei com base em algumas coisas que eu já passei e por algumas coisas que eu não quero passar e pelo que eu quero passar, que são as alegrias, são as vitórias. E se você hoje, nessa manhã ou durante a sua vida, está passando alguma dificuldade, está sentindo um momento de desânimo, está sentindo que seu coração está esfriando para as coisas de Deus, está começando a perceber que você está debandando, que você está indo embora da presença de Deus, recupere enquanto é tempo. Não deixe isso acontecer na sua vida, não. Lembra que com Jesus é muito melhor. A luta vai vir, a dificuldade vai vir, a tribulação vai vir, mas se você confia em Deus, se você chama Deus para a sua vida, a vitória é garantida.